Sindicato denuncia. Ambulâncias do SAMU estão sendo usadas para resgatar bandidos. Eles fingem estar doentes, ameaçam as equipes e exigem fuga. E o perigo não fica só nisso. Ontem, um socorrista foi agredido durante um atendimento. Usuária de crack que abandonou o filho logo após o parto vai responder pelo crime. Ela fez o próprio parto em meio a entulho e sujeira. Grávida morre no hospital e família contesta o paradeiro do feto. Procuram o Ministério Público em busca de resposta. Acidente entre uma moto e um caminhão deixa um morto em Vila Velha. A vítima morava no Rio de Janeiro e veio ao estado visitar a família. Motoboy executado na serra durante o trabalho pode ter sido morto por ter entrado em área dominada pelo tráfico. O sindicato da categoria pede mais segurança. Cabo da Polícia Militar é assaltado e bandidos são perseguidos por viaturas e até por helicóptero. A violência nas estradas durante o carnaval cresceu. O número de mortos, foram mais de 2.800 multas, a maioria por excesso de velocidade. E a Secretaria de Segurança Pública divulga dados da violência durante o feriado. O número de mortes foi menor que em 2014. Homem é morto a tiros e arrastado de um bairro a outro em Cariacica. 11 ambulâncias do SAMU vão ser devolvidas para o governo federal. Elas seriam usadas na base no sul do estado, mas a construção foi suspensa. E o protesto das peladonas. As jovens tiraram a roupa no sul do estado para pedir mais atenção aos problemas relacionados à natureza. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. Sindicato denuncia. Bandidos usam ambulâncias do SAMU para escapar de inimigos. Eles simulam uma doença e quando a equipe chega ao local, recebe ameaças e é obrigada a dar fuga ao criminoso. E o perigo não para por aí. Ontem, um socorrista foi agredido durante um atendimento. O técnico em enfermagem de 38 anos relata que foi agredido no braço direito. Tinha acabado de chegar com a equipe do SAMU no bairro Jardim Campo Grande, em Cariacica, para um atendimento. Como a paciente havia sido levada por familiares ao hospital, a população se revoltou. A central acionou a gente exatamente às 10h55, né? Rapidamente, 10h59 exatos, a gente estava no local. E ao perguntar à população, uma senhora chegou muito nervosa e tudo, né, falando que já não adiantava mais a viatura ter chegado ali, e começou já a agredir com agressão verbal um indivíduo, né, no meio dessa população ali, sem que eu percebesse. Ele chegou e me deu um soco no braço. Estava com um braço apoiado na janela da ambulância. Antes mesmo de fechar a janela da ambulância, ele falou que ia dar tiro e tudo, que dali a gente não ia sair com vida e tal. Há 20 dias apenas trabalhando na equipe do SAMU, essa não foi a primeira agressão que o socorrista sofreu. Essa já se faz a segunda agressão, né? Uma eu não relatei, nem fiz BO. A de ontem eu fui, antes mesmo de ser orientado, eu procurei o DPJ ali de Cariacica e fiz o BO. Por ser um local de alta periculosidade, nós tivemos apoio da Polícia Militar de 5 viaturas, para vocês terem ideia da proporção assim, da violência do local. A insegurança não se limita às agressões físicas ou verbais. Segundo o sindicato que representa os auxiliares e técnicos em enfermagem, em certos casos, a equipe é acionada para atender pessoas com problemas de saúde. Mas quando chegam ao local, se deparam com uma realidade totalmente diferente. O paciente relatava ali que estava com dor de estômago, que estava vomitando sangue. E chegando ali era um traficante que precisava sair do bairro, porque estava ameaçado de morte ali pelos outros traficantes, e usou o serviço 92 para ser removido daquele local em segurança, inclusive com o apoio da polícia, que depois foi solicitado pela equipe.
De acordo com o Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Enfermagem, no ano passado, 10 agressões foram relatadas por equipes de socorristas. A diretoria avalia outros problemas além da insegurança. Motolâncias e carros do SAMU precisam de manutenção urgente. Eles consideram que falta amparo da empresa responsável com os trabalhadores. Nós podemos parar, sim, porque o que acontece? Se a gente não fizer isso, vai continuar acontecendo. E a única coisa que nós queremos no momento é segurança, condição de trabalho e diálogo com a empresa. A coordenação do SAMU informou que todas as ocorrências em área de risco recebem apoio da polícia. Disse ainda que os profissionais são treinados e que até então não recebeu nenhum relato de que bandidos acionaram o serviço para fuga. A coordenação afirmou estar aberta ao diálogo para a melhoria do atendimento. Mulher morre em acidente entre caminhão e moto. Ela morava no Rio de Janeiro e veio visitar a família aqui no estado. A vítima foi arrastada pelo caminhão por cerca de 6 metros. Jaqueline Barbosa dos Santos tinha 43 anos. Ela estava na garupa da motocicleta. Esse homem diz que tanto o caminhão como a moto seguiam na avenida principal do bairro Guaranhuns, em Vila Velha, quando fizeram a curva juntos para entrar na mesma rua. Os dois veículos bateram de frente nessa esquina. Ela foi no ponto do ônibus pegar uma prima, né? Então esse ponto do ônibus fica à esquerda. Ela saiu de lá para cá e entrou, sentido a casa da prima aqui atrás, que ela mora no Rio, segundo a prima dela, que ela mora no Rio, veio passar o carnaval aqui, né, e ir embora domingo. Então ela foi lá buscar essa prima no ponto do ônibus. Quando ela curvou, vinha também essa basculante, que presta serviço para a prefeitura, e entrou também pela mesma mão que ela estava entrando. Entraram todos os dois juntos na mesma curva ali, no mesmo sentido. Porém, lados opostos aqui. Isso, exatamente, é. Pelo que consta ali, foi falta de atenção, ali, segundo o que a gente viu ali, de todos os dois, né? Jaqueline morava no Rio de Janeiro, mas veio ao Espírito Santo para visitar a família. No local, os parentes estavam desesperados. Eles falaram que ela sofreu um acidente, mas não falou o que aconteceu, não. Isso aqui é um perigo, moço, isso aqui é um perigo. É carro que vem para lá, é carro que vem para cá, entendeu? Só Deus. A prima de Jaqueline, de 29 anos, que pilotava a moto, foi socorrida com ferimentos leves aqui para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, mas já recebeu alta. O motorista do caminhão trabalha para uma empresa que presta serviços para a Prefeitura de Vila Velha. Arrasado, ele não quis gravar entrevista, mas disse que seguia para um canteiro de obras. Foi realizado o teste do bafômetro que não detectou presença de álcool. Jaqueline deixa 5 filhos. A usuária de drogas que fez o próprio parto e abandonou o filho num terreno cheio de lixo vai responder pelo crime. Ela e a criança estão internados. Foi neste local sujo e totalmente impróprio que a mulher deu à luz ao filho. O lugar onde vivem muitos usuários de crack também era a moradia da mulher. Este morador de rua, que presenciou toda a cena, conta que foi a própria mãe quem fez o parto do filho. Foi assustador, mas vendo por outro lado, para ela, parecia ser uma coisa normal. Ela foi chegando até aqui, até esse poste, né, abaixou e de repente começou a puxar, né, a criança. Poxa, a criança nessa terra aqui caiu, né, cara? Sujou toda a criancinha. Foi lindo ver aquela criança nascendo e assustador ao mesmo tempo de ver a forma como ela veio ao mundo. Este outro morador relata que a cena foi assustadora. Segundo ele, a mesma mulher já fez outros partos no local. Ela já tinha sentido as contrações mais cedo. Aí ela teve um atrito, esse calor, cachaça, usando droga. É normal, já teve muito filho, é acostumada. Acho que a maioria das meninas que tem aqui estão acostumadas a parir. Você imagina a gente num lugar desse aqui, olha essa parede aqui, o quanto que tem de mosquito aqui, quanto que tem de coisa estranha nesses lixos. Você imagina, dando a vida aqui nesse lugar aqui, Deus presente na nossa vida, né? Após nascer em meio ao lixo, o bebê foi levado para este hospital pelos moradores de rua. A mãe, segundo eles, ainda usou drogas depois do parto e fugiu do local em uma bicicleta. A polícia militar realizou buscas e encontrou a mulher, que também foi encaminhada ao hospital.
O bebê, que estava internado em um hospital perto do local onde ele nasceu, foi transferido ainda pela manhã aqui para o Hospital Infantil de Vila Velha. A mãe dele também está internada no local. Segundo funcionários, nenhum familiar compareceu para buscar notícias. Cabo da Polícia Militar é assaltado e bandidos são perseguidos por viaturas e helicóptero. O assalto aconteceu em Jacaraípe, perto de uma agência bancária. 4 bandidos abordaram o policial. Os criminosos fugiram, mas acabaram detidos depois de serem perseguidos por 5 viaturas e um helicóptero. Os suspeitos foram encaminhados à delegacia. Grávida morre em hospital e família quer notícias da criança que ela estava gerando. Buscaram ajuda do Ministério Público. Esta era Marciana da Penha Stum. Nas fotos, a jovem de 21 anos aparece grávida. No quartinho, roupinhas, sapatinhos, tudo pronto para a chegada do primeiro filho. Mas o sonho de ser mãe não foi concretizado. No dia 25 de janeiro, Marciana passou mal e precisou ser levada às pressas para o hospital. No dia 26, ela subiu para o CTI às 4h40 da tarde. Aí, quando foi no dia 27, eu cheguei lá de manhã para fazer a visita, eles não deixaram eu ver ela, que disse que ela ia ser entubada. Aí eu saí de lá desesperada, a médica falou que só às 4 horas da tarde. Aí às 4 horas da tarde ela já estava em coma, já não podia falar mais. Marciana morreu no dia 3 de fevereiro, uma semana após dar entrada no Hospital Jaime Santos Neves, na Serra. O drama dessa família não para por aí. Eles morreram na salinha ao lado e falou, nasceu mesmo. Eu olhei no computador, vi que nasceu, mas nasceu um menino. E desceu pro SBO. Quando ele voltar, a gente vai entrar em contato com vocês, para vocês fazerem o velório e o enterro do neném. Não entraram. Aí eu até falei assim, mas até onde eu sei, né, a gente tem que liberar. E ele falou assim, não, nesse caso a gente entra em contato com vocês. Quando ele deu a notícia da mãe, ele falou, vai para o mesmo lugar que o neném tá. E o neném, ela vai ser liberada junto com ele para fazer o enterro junto. Em busca de respostas, a sogra e o tio de Marciana registraram um boletim de ocorrência e procuraram o Ministério Público Estadual. Mas a gente quer saber o que aconteceu com a criança. Porque ninguém sabe da criança, só sabe que nasceu. Procuramos a Secretaria Estadual de Saúde. Segundo a CESA, Marciana tinha 21 semanas de gestação, ou seja, estava com 4 meses. O feto pesava apenas 400 gramas. O hospital confirmou que ela sofreu um aborto. Nesse caso, o procedimento padrão do Ministério da Saúde é enviar o feto para análise em laboratório. O protocolo do Ministério da Saúde nos coloca que abaixo de 500 gramas é esse o caminho, o destino a ser dado. Acima de 500 gramas ou da 22ª semana de gestação é realizado, caso nasça morto, a declaração de natimorto e o feto é entregue à família para dar o seguimento aos protocolos de sepultamento. Este advogado explica que mesmo nessa situação, a família tem como recorrer à justiça para ter o direito de sepultamento. Desde que haja requerimento da família nesse sentido e também exista legislação municipal, estadual ou distrital dispondo acerca do tema. Sindicato da categoria confirma. Motoboy pode ter sido executado porque teria entrado em território dominado pelo tráfico. Westen Anthony Vicente, de 27 anos, trabalhava como motoboy em uma farmácia. Ele saiu para fazer uma entrega e acabou executado. Quando a perícia chegou, a moto ainda estava com a chave na ignição. O crime aconteceu aqui na Avenida Presidente Dutra, no bairro Jardim Carapina, na Serra. A vítima não tinha passagem pela polícia e, segundo a família, não tinha envolvimento com as drogas. Trabalhava na farmácia há cerca de um mês. A suspeita é de que o Westen tenha sido morto porque entrou em um território inimigo. Ele era morador da região, morava no local dominado pela Gangue do Campo. Fez a entrega da farmácia numa área onde o tráfico de drogas é comandado pela Gangue do Ponto Final. O vice-presidente do sindicato da categoria disse que os motoboys trabalham com medo e afirma: existem bairros na Grande Vitória que eles têm que ter cuidado na hora de entrar. Inclusive tirar até o capacete sob risco de serem baleados. O trabalhador nosso trabalha com bastante medo por esses grandes crimes, né, que existe no meio do trânsito. Do trabalhador entregando remédios, bebidas.
entregando todos os tipos de itens em bairros perigosos. Ele afirma que muitos motoboys que não sabem das proibições acabam sendo atingidos, o que pode ter acontecido ontem. A maioria dos trabalhadores sabe dos bairros perigosos, mas tem como esse cidadão que morreu, tinha 30 dias de estar trabalhando na farmácia, poderia ele não conhecer o bairro direito e entrou nessa enrascada, né? A polícia investiga o caso. Assassinato em Cariacica. Carlos Adriano Págio, de 23 anos, foi morto a tiros. O crime aconteceu na Rua 10, em Rio Marinho. Depois de atirar na vítima, os criminosos arrastaram o corpo até o bairro Castelo Branco e jogaram no quintal de uma casa. A investigação inicial mostra que ele teria sido testemunha de um estupro, mas ainda não se sabe se isso tem a ver com o assassinato. A polícia investiga o caso. A Secretaria de Segurança Pública apresentou hoje à tarde os números da violência durante o feriado de Carnaval. Durante o período do Carnaval, 28 pessoas foram assassinadas e 253 criminosos foram presos. Números de um feriado violento no Espírito Santo. Logo no primeiro dia, houve tiroteio em Guriri e Conceição da Barra, no norte do estado. 9 pessoas foram baleadas. No fim de semana, em Cariacica, um crime bárbaro. Um açougueiro de 46 anos entra no ônibus e atira na ex-companheira e no motorista, além de ferir um passageiro. Depois, o assassino tira a própria vida. Apesar das cenas fortes, o governo diz que houve redução dos crimes em relação aos dados do ano passado. Nós tivemos uma redução de 6% nos homicídios no período de Carnaval e não tivemos, como ano passado, nós tivemos 9 homicídios em locais de folia. Nesse ano nós não tivemos homicídios em locais de folia, mas tivemos casos de intolerância que é importante que a gente chame a atenção, porque poderiam ser evitados se as pessoas partissem para a diversão única e exclusivamente com o propósito de divertir-se. Nas estradas, os números foram significativos também. 258 acidentes registrados, além de 5 mortes nas rodovias estaduais. E a Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Carnaval. O número de mortos cresceu esse ano. Foram 8 mortes nas estradas. Em 2014, 7. O número de acidentes foi menor, 105 esse ano e 137 no ano passado. Ambulâncias que poderiam ser usadas no atendimento a pacientes aqui no estado serão devolvidas ao Ministério da Saúde. Mais de 20 veículos equipados estão parados. As ambulâncias estão paradas no pátio do Hospital Infantil de Vila Velha, no bairro Soteco. 23 veículos novos e equipados, que deveriam atender a população, mas que foram consumidos pelo tempo nos últimos 10 meses. 11 delas serão devolvidas ao Ministério da Saúde. As 23 ambulâncias seriam enviadas para a cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo. A previsão do governo do estado era construir uma base do SAMU na região. Os veículos foram encaminhados aqui para o Espírito Santo pelo governo federal em maio do ano passado, mas o governo do estado decidiu devolver as ambulâncias 3 meses depois. A definição de o que fazer com as ambulâncias é do Ministério da Saúde. Eu acho que é bom ficar claro que o SAMU ele está funcionando, entendeu? Em 17 municípios hoje, entendeu? Conforme o planejamento, não temos nenhuma diminuição de quantidade de ambulâncias, nem a população não vai ser prejudicada em momento nenhum por essa questão dessas ambulâncias que estão lá no IMAB. O governo estuda a possibilidade de manter parte da frota, mas isso vai depender de uma análise financeira feita no mês que vem. Se não houver dinheiro, os veículos também serão devolvidos. Uma base do SAMU que seria instalada em Domingos Martins, região serrana do estado, também foi cancelada pelo governo. O prédio chegou a ser construído pela prefeitura da cidade. Domingos Martins hoje já é coberto pelo SAMU. A gente tinha o planejamento do governo anterior de colocar uma ambulância lá a mais, entendeu? Por enquanto, nós vamos definir tudo juntamente nessa reunião do planejamento estratégico, definição de orçamento. A explosão na plataforma da Petrobras. A empresa contratada vai ser autuada pelo CREA. Hoje o órgão se reuniu com representantes do navio para discutir as irregularidades da embarcação. E na próxima segunda-feira, a caixa preta do navio será aberta. De acordo com o Sindipetro, ela vai trazer informações importantes sobre o acidente. Em instantes,
Grupo de estudantes tira a roupa contra o desmatamento. As jovens circularam completamente nuas no sul do estado. A gente já volta. Jovens tiram a roupa em protesto. Uma manifestação em favor do meio ambiente. 5 jovens de Alegre, no sul do estado, ficaram completamente nuas durante uma ação em prol da natureza. Elas queriam chamar a atenção dos moradores para a necessidade de preservar. E conseguiram, viu? Caminharam peladas por fazendas da região de Irupi, numa espécie de trilha. A atitude surpreendeu a população local. Muitos aprovaram a ideia. O objetivo das jovens, que estão criando uma ONG, é fazer parcerias com empresas para estimular projetos ligados ao meio ambiente. Para você, uma boa noite. Até amanhã.